Bem, hoje o SEASSE me trouxe um desafio, né? Aliás, como é de praxe de uma boa casa espírita, trazer sempre temas que possam ser aplicados, temas atuais, temas também formadores, mas sempre com uma visão de aplicação no mundo, e a gente vai ver o motivo. Eu procuro ser sempre muito kardeciano, não por uma questão de obrigação, mas por uma devoção mesmo ao trabalho de Allan Kardec. Então, durante a nossa conversa de hoje, vocês vão ver que eu vou trazer algumas citações e com a exceção de uma de Platão, todas as outras são de Kardec ou dos espíritos da codificação. O nosso tema hoje é política e espiritismo, né? Ou então uma política sob a ótica espírita. Por que esse é um tema inquietante, né? A gente está vivendo um momento mundial de questionamento sobre o papel do ser humano na sociedade e, em especial, a sua atuação nas instituições sociais, sejam elas de governos ou de poderes. Esse tema é um tema muito antigo, né? Política vem de polis, que é equivalente à cidade. Então, a política é a arte de gerir a polis, é a arte de se preocupar com o bem-estar da cidade. Por exemplo, política, então, é a gestão da polis. Política não tem a ver com partidarismo, né? São coisas que podem coexistir ou não coexistir. A política, ela é, por essência, a capacidade de pensar e agir em benefício da polis, em benefício da sociedade. Então, toda vez que a gente pensa, planeja e age coordenadamente, com uma intenção colocada em prol da polis, em prol da sociedade, nós estamos, então, fazendo política. Quando a gente fala em partido político, é uma outra coisa, é uma forma de se organizar pessoas em torno, teoricamente, de alguns princípios, para que essas pessoas possam exercer ou dar vazão a essa força para gerir, para melhorar a polis. Eu vou começar com Platão. Platão foi um dos grandes pensadores clássicos que fala de política, e eu vou começar com uma teoria que ele tinha, não é uma teoria espírita, né? Mas ele ilustra do ponto de vista simbólico bastante bem o que é o objetivo do político. Platão dizia que a alma pode estar em 3 lugares no ser humano. Isso era muito interessante, né? Ele dizia que podia estar na cabeça, que ele chamava de alma logos, e era típica dos reis e dos filósofos. Ela podia estar no coração, que era a alma, vamos dizer, emocional, né? A alma que geria, que impulsionava os guerreiros e os guardiões. É o ímpeto da emoção, de defender, de ter uma ideia de conjunto, de pátria, né? Então é a alma emocional. E tinha a alma, vamos dizer, ele chamava de alma estomacal, né, no sentido de ser visceral, que era a alma eros, que era muito típica daqueles que executavam trabalhos manuais. Então é aquele mais executor. Ela ficava nas extremidades do corpo, né, nas mãos e nos pés, segundo Platão, e também no estômago. Então, o que disso é importante, né? Se a gente pensar numa organização social, do ponto de vista platônico, a gente tem aqueles que
executam, e executam bem, e aí não tem nenhum julgamento de valor em relação a ser melhor ou pior. Aqueles que agem por impulso emotivo e também são fundamentais, importantes numa organização social, e aqueles que pensam essa organização social e agem sobre ela. E desses que pensam e agem sobre ela, há dois tipos. E aí eu trago aqui uma frase de Platão que fala desses dois tipos. Eu já falei, os reis e os filósofos, e o Platão dizia o seguinte: as cidades somente alcançarão a felicidade se os filósofos se tornarem reis ou se os reis se tornarem filósofos. Vou ler de novo. As cidades somente alcançarão a felicidade se os filósofos se tornarem reis ou se os reis se tornarem filósofos. O que isso significa, né? O rei é aquele capaz de tomar a decisão chamada decisão do rei. O que é a decisão do rei? É ser pragmático, é ser absolutamente assertivo, objetivo, rápido e preciso. É aquele que tem a capacidade de análise rápida da situação, do momento e a coragem de tomar a ação necessária naquele momento, mesmo que ela esteja errada. Esse é o fundamento do rei, do pensamento do rei. É uma forma de pensar. E o filósofo é o contrário. É aquele que consegue enxergar o todo, é aquele que enxerga passado, presente e futuro, é aquele que tem um planejamento de longo prazo. Então, segundo Platão, a gente teria essas duas formas de enxergar a polis. Uma de uma capacidade de planejamento imediato e a coragem para poder organizar e agir, e o outro, uma capacidade de visão a longo prazo para que a gente consiga estruturar uma polis melhor ou uma cidade mais feliz. É claro que isso é uma figura de linguagem, né? Mas que traz a gente a nossa primeira reflexão. Será que quando a gente pensa em política, a gente está considerando essas duas visões, essas duas abordagens platônicas? O que essas visões têm de concorrentes e o que elas têm de complementares? Política é a capacidade de fazer coisas em prol da polis, tanto com a coragem de um rei, quanto com a visão de um filósofo. E vamos falar agora sobre o espiritismo. O que o espiritismo tem a ver com isso, né? O espiritismo, ele diz, ele tem consciência da sua própria missão. A missão da doutrina espírita é a melhora moral da humanidade. É o progresso da humanidade. E aí é um progresso dentro da sua área de atuação, que é a ciência dos espíritos. Então, e uma aplicação moral dessa ciência. Essa é a missão do espiritismo. Mas os espíritos encarnados, eles têm uma missão específica, que não é compartilhada pelos desencarnados. Os encarnados têm outra missão. Quando esse espírito que está desencarnado, ele encarna, ele adquire para si uma missão pessoal, mas também uma missão geral dos encarnados. E aonde que a gente vai encontrar isso? No Livro dos Espíritos, questão 573, onde se lê o seguinte: em que consiste a missão de espíritos encarnados? Resposta. Olha só, essa resposta pode ser um pouco surpreendente até para algumas pessoas, ou até para alguns espíritas. Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, e atenção, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Em que consiste a missão do espírito encarnado? Instruir os homens, lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, parece aí que os espíritos superiores que guiaram a codificação espírita entendem que uma vez que esse espírito desencarnado ele encarna, ele também tem um papel social. Esse papel social não quer dizer que sejam ações
necessariamente ações sociais como a gente está acostumado ao... Não necessariamente ações que a gente chama de ações sociais que estão... a gente está acostumado a ouvir por aí, né? Mas a ação no sentido da sociedade, né? Então, é missão de todo espírito encarnado, todo é que não tem exceção, todo espírito encarnado tem a missão de auxiliar na melhora das instituições por meios diretos e materiais. Quer dizer, não é você fazendo prece, não é meios diretos e materiais, ou seja, ir lá e fazer. Aqui, os espíritos vão falar que a visão da humanidade, ela é ao mesmo tempo a do filósofo, instruir os homens, lhes auxiliar o progresso, e do rei, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, o ser encarnado, ele tem uma missão política. Ah, quer dizer que eu tenho que entrar num partido político, me candidatar? Não, absolutamente nunca falaria uma coisa dessa. Não é isso que dizem os espíritos. Lembram que a missão política é de melhorar a sociedade, melhorar a polis, melhorar os seus vizinhos, as pessoas com quem você convive, com as organizações das comunidades que você integra. Isso é a polis. Eu vou trazer uma outra coisa aqui para a gente pensar, aqui na nossa salada de pensamentos, né? Que é uma frase de Jesus muito conhecida, e que certamente vocês todos conhecem, que levaram a ele uma moeda, né, com a face de César, e perguntaram para ele, devemos pagar ou não devemos pagar o tributo a César? E ele respondeu, a César, deixa-me ver, quem está nessa moeda, que é César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que ele está menosprezando César. Absolutamente. Absolutamente. Se ele fizesse isso, se as pessoas pensassem isso na época, ele teria sido preso naquele momento. Ele não foi. Porque entenderam que ele, na verdade, estava querendo dizer, olha, existem duas ações que são complementares. Uma ação do espírito do ponto de vista material, então é preciso dar a César o que é de César, não é jogar fora o de César, não é menosprezar o de César, é dar a César o que é de César. Agir dentro da lógica material e é preciso também agir dentro da lógica espiritual. Ou, de uma outra forma dizendo, instruir os homens, lhes auxiliar o progresso, mas também lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Ou, de outra forma dizendo, como Platão disse, é preciso que sejam reis filósofos, ou reis que se tornaram filósofos, ou filósofos que se tornaram reis. Ou seja, é preciso ter a visão material e a visão espiritual combinadas em prol da missão do espiritismo, que é a melhora da sociedade ou da humanidade como um todo. Vejam aqui que Jesus, os espíritos superiores que guiaram a codificação e o próprio Platão, quando encarnado, estão falando a mesma coisa. E aí você vai me perguntar assim, como é que eu... Tá bom, Pedro, que eu entendi, tá tudo certo e tal, mas assim, na prática, no dia a dia, na prática, não vamos... Já entendi o conceito, agora na prática. Eu estou no meio de uma eleição municipal, aconteceu o primeiro turno, em algumas cidades acontece o segundo turno. Então, como é que eu vou... Como é que eu voto? Né? O Espiritismo pode me ajudar nisso? Mais ou menos. Porque o Espiritismo não vai te dizer vote em A, B ou C, ou então um programa econômico mais vinculado à esquerda ou à direita, ou uma visão social vinculada ao pensamento A ou B ou C, ou ao autor A, B, C. Não vai fazer isso. Não é papel do Espiritismo fazer isso. Quem vai entender essa diferença é você e como você acha que a humanidade pode progredir dentro daquela visão. O que o Espiritismo vai te dar são ferramentas de análise. Eu destaquei algumas aqui que estão nas obras ou escritas por Kardec ou recebidas e organizadas por ele, para a gente poder pensar. Né? Então, quando a gente analisar um programa de governo de alguém, seja de que nível for, municipal, estadual, federal, seja o síndico do prédio, se for aplicável, obviamente,
a gente tem algumas coisas que o Espiritismo diz para nos ajudar. A primeira delas é sobre educação. Então, eu vou lá ver o plano de educação do meu candidato lá, né? O que o Espiritismo diz sobre isso, né? Ele diz o seguinte: o progresso moral sempre acompanha o progresso intelectual. Então, vamos fazer um raciocínio inverso. O objetivo da doutrina espírita é o progresso moral da humanidade. Mas, segundo a resposta dos espíritos, o progresso moral decorre do progresso intelectual. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, não é possível realizar progresso moral naquele ponto, naquele item, sem antes ter realizado o progresso intelectual. O progresso intelectual, para os espíritos superiores, é a distinção entre o certo e o errado, a distinção entre o bem e o mal, como queiram. Para que isso seja possível, é necessária educação. Uma educação que dê autonomia de pensamento para todos, principalmente para as crianças. Então, se eu tenho um candidato que me sinaliza um projeto educacional que valoriza a independência, o pensamento livre daquelas crianças, ele está alinhado com a necessidade que existe daquele pensamento não ser automatizado, ou não ser copiado de ninguém, ou não ser simplesmente uma repetição daquilo que se ouviu, mas sim um pensamento complexo, e isso auxiliará o progresso intelectual e, decorrente desse, o progresso moral dos espíritos encarnados, né, naquela polis. Eu trouxe aqui um assunto também que dá para a gente analisar nos candidatos e que, mais uma vez, quem fala é Kardec, né? Eu estou sendo bastante cuidadoso com isso, para que não, em momento nenhum, a gente utilize o ambiente espírita para fazer política partidária. Não é proibido pelo Estatuto das Casas Espíritas, corretamente, e é também desaconselhável do ponto de vista ético. Né? Sobre ciência, né? Eu preciso falar sobre ciência. O que o Espiritismo fala sobre ciência, né? O Espiritismo, diz Kardec na Revista Espírita, lá de outubro de 1869, ele diz assim: não repudia nenhuma descoberta da ciência, dado que a ciência é a coletânea das leis da natureza e que, sendo de Deus essas leis, repudiar a ciência fora repudiar a obra de Deus. Então, se eu tenho um candidato, um partido, uma proposta que trata a ciência como uma coisa que pode ser seguido ou não, que pode eu posso transformar, colocar no lugar da ciência uma opinião pessoal ou alguma coisa assim, não é, é uma visão que não é aderente à visão de progresso que traz a doutrina espírita, que mostra que a aderência à ciência é um respeito à própria obra divina. E sobre meio ambiente, né? A gente tem aqui, eu trouxe aqui uma frase de Santo Agostinho e uma parte de uma questão do Livro dos Espíritos sobre esse assunto. Fala assim, a doutrina espírita fala sobre meio ambiente. Vamos pensar, né? Santo Agostinho diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Então, vamos lá. O progresso do homem, que é o que a gente quer, ele marcha em paralelo com o dos animais, o dos vegetais e o que ele chama de o da habitação. A habitação é o da própria terra, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Então, se eu estou interessado no progresso do homem, eu também preciso estar interessado, segundo Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no progresso dos animais, dos vegetais, da habitação. E, na verdade, eu preciso estar sintonizado com a necessidade que a gente tem de preservação do meio ambiente. E no Livro dos Espíritos, lá na questão 735, a gente diz assim, ó, a gente vê que os espíritos vão dizer,
né? A destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. A destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. O que isso significa? Que se eu tenho algum candidato, ou um partido, ou um programa que prega por uma conveniência qualquer que não seja a necessidade, a destruição de alguma parte do meio ambiente da nossa terra, a gente precisa entender que essa postura é contrária àquilo que prega a doutrina espírita. Bom, eu trouxe um outro tópico, né? Essa palestra aqui, a gente poderia ficar aqui dias conversando sobre esses assuntos, né? Porque a doutrina espírita tem muitas coisas para poder mexer com a nossa capacidade crítica. Eu selecionei poucas aqui. Igualdade, né? Em especial, a gente tem visto aí muita discriminação, até governamental, não necessariamente no Brasil, mas em vários lugares do mundo isso acontece, né? Tem países que há muitos e muitos anos tem perseguições aí contra mulheres, até fazendo mutilações nas mulheres, contra a homossexualidade, contra uma etnia, ou qualquer outra coisa assim. E isso é fundamentalmente contrário aos ensinamentos espíritas. Né? E a gente vê isso lá no Livro dos Espíritos, questão 202, quando ele pergunta, né, quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Olha que pergunta interessante, parece uma pergunta boba, mas ela não é boba. Aliás, nenhuma pergunta do Livro dos Espíritos é boba. Se a gente parar para pensar, pergunta genial. Será que o espírito, quando ele está desencarnado, ele tem preferência? Eu queria encarnar num homem ou numa mulher, eu gosto mais, eu sou mais não sei o quê. Não. Os espíritos dizem assim, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Olha que legal. Então, o espírito que anima o corpo de uma mulher é o mesmo espírito que amanhã animará o corpo de um homem, que ontem animou o corpo de um homem ou de uma mulher, tanto faz. O espírito que anima o corpo de uma etnia A, B ou C é o mesmo. É o mesmo. Ele vai de uma para outra. Um dia ele é negro na África, outro dia ele é chinês, outro dia ele é caucasiano, nasceu no país europeu, outro dia ele é indígena. Isso é indiferente. Ou seja, não há entre os seres encarnados nenhum tipo de superioridade ou inferioridade nascida da sua condição encarnada, ou homem-mulher, ou orientação sexual, ou etnia, ou qualquer outra coisa. O cara é mais gordinho, mais magrinho, mais alto, mais baixo, isso não quer dizer nada. O espírito, para ele, isso é indiferente. Mais importante para ele, aliás, essencial, é as provas porque ele tem que passar. Então, se tem um candidato que não trata da questão da igualdade entre as pessoas e estimula, por exemplo, pensamentos discriminatórios, esse candidato ele representa ideias que são frontalmente contrárias aos princípios espíritas. Pena de morte, né? Ainda tem candidatos aí que no mundo, né? Ou no mundo, como uma forma geral, que falam sobre pena de morte. A doutrina espírita diz assim, a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana, lá na pergunta 760 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem, a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Olha só, vai desaparecer. E quando isso acontecer, será um progresso para a humanidade. Então, se você está alinhado a um candidato que defende a pena de morte, naturalmente, você está contrário ao progresso da humanidade, segundo a visão dos espíritos superiores aqui da doutrina espírita. Né? E tem um outro lugar também, logo na pergunta seguinte, há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Bom, existem também, infelizmente isso tem ficado mais evidente, acho que talvez pelas redes sociais, né?
candidatos que defendem torturas e crueldades em geral, né, contra outros seres humanos, como se fosse possível, como se fosse razoável se justificar uma postura de tortura ou de crueldade. Né? Se a gente for lá na questão 752 do Livro dos Espíritos, está escrito lá, podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Olha se eles respondessem que sim. Podemos ligar o instinto de destruição? Sim. Então é um instinto, é uma lei de Deus, então ok. Eles dizem que sim, mas não. Olha só a resposta, como é que é genial. É o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Atenção para a palavra jamais. Jamais, não adianta tentar justificar. Jamais o é. Ela é sempre consequência de uma natureza má. Os espíritos, se vocês forem ver, eles não costumam usar as palavras sempre e jamais. Sempre e nunca. Geralmente as coisas são bem relativas, a gente precisa considerar várias coisas. Nessa resposta, eles usam as duas palavras. Crueldade jamais é necessária e ela é sempre consequência de uma natureza má. Tem crueldade, consequência de natureza má. É necessária? Não. Então, se existe algum candidato ou alguma plataforma de governo que defende tortura e crueldade, ela está em desacordo frontal com o que dizem os espíritos. As três últimas leis morais são as leis de igualdade, liberdade e fraternidade, não é? Que, invertidas, são os próprios fundamentos da Revolução Francesa e das repúblicas como a gente conhece hoje em dia. Né? Então, é importante a gente destacar que são valores fundamentais. Elas não são as três últimas, são as três penúltimas, na verdade, a última, se a gente pode dizer, a integração de todas elas. Né? A lei de justiça, amor e caridade é a última lei sozinha, então elas seriam as três últimas, ou então a gente pode dizer que a perfeição moral é a última das leis, que é a coroação ou a integração dela, não importa. Importa que liberdade, igualdade e fraternidade são três princípios que fundamentam não só historicamente a criação das repúblicas, como a gente conhece hoje em dia, né, e principalmente das democracias, mas também fundamentam ou coroam as leis morais trazidas no Livro dos Espíritos. Então, se a gente tem que analisar do ponto de vista da liberdade, da igualdade e da fraternidade, a gente precisa colocar isso na análise da plataforma política dos nossos candidatos. Esse candidato, ele é pró-liberdade ou ele é contra a liberdade? Ele é pró-igualdade ou ele é contra a igualdade? Ele é pró-fraternidade ou ele é contra a fraternidade? Porque cada ponto que ele é contra, ele está andando na direção oposta daquele que o espírita deveria andar. E, por fim, o espiritismo ele é muito voltado. Existem alguns casos em que Kardec precisou, até por questões de governo da época, ele precisou interagir com agentes políticos, né? Para poder manter o funcionamento da Sociedade Espírita de Paris. Né? Ele descreve isso na Revista Espírita, inclusive cartas que escreve. Mas essa era uma relação em que ele separava bastante bem as coisas. A ação do ser humano encarnado como missão do espírito encarnado de melhorar as instituições era uma, e o objetivo da doutrina espírita era outra coisa. Então, religião e política não se misturam. Quer dizer o quê? Que você, por ser espírita, não pode ser candidato? Pode. Mas não como espírita. Você não é um candidato espírita, você é o candidato fulano de tal, que tem lá suas atribuições, seus pensamentos, seus pontos positivos e negativos, tudo bem, mas não como espírita. E nem usar, se você for candidato político, nem usar o palanque espírita, né, a cátedra, o centro espírita ou a sua condição de espírita para se eleger, porque uma coisa nada tem a ver com a outra. Se você se elege com uma plataforma religiosa para agir na política, alguma coisa não está certa. Então você pode estar... O que acontece, né? O que é
a religião e a política? Você pode tentar fazer com que as duas vão convergir. Então, existem princípios básicos que não tem a ver com a religião A, B ou C, mas são princípios básicos de convivência, de salubridade, de respeito, em que a gente pode brigar e estão aderentes ao pensamento, digamos assim, o pensamento religioso. Então você pode fazer com que a política e a religião se deem as mãos no sentido no sentido platônico, né? O rei pensando na política, o filósofo pensando na religião. E aí seria um rei filósofo. Mas isso é muito raro, normalmente acontece o contrário. É um religioso que usa a política como desculpa, mas ele quer o domínio através da religião e usa a política como desculpa. O contrário, o político que usa a religião como desculpa, mas ele não é religioso, ele não tem aqueles princípios. Aquilo ali é só uma forma de agir. Mas em princípio básico, se você for espremer, ele não tem nada, ele não traz nenhuma ideia. Né? Então a gente precisa separar. Uma coisa é a pessoa na sua atuação filosófica. Outra coisa é essa pessoa na sua atuação social. E a gente não pode misturar. Entretanto, se for uma pessoa consistente, ela será a mesma pessoa nas suas duas atuações, porque ela enxerga a política como uma obrigação do espírito encarnado e a religião como uma forma de exercer a sua alma em movimento, estando encarnado. Essas duas coisas, elas podem conversar, mas elas não podem ser interdependentes e muito menos uma justificar a outra, né? Então, quando a gente... eu estou falando da avaliação da plataforma política, né, das ideias do candidato. Mas eu tenho que avaliar também o candidato. Uma vez me perguntaram assim, mas você tem um pensamento mais assim de esquerda ou de direita? Né? Falou, olha, a minha preocupação principal não é com o lado, é com a altura. Eu tento não votar em pensamentos de baixo, eu tento votar nos pensamentos de cima. Então eu estou mais preocupado em alinhar com a altura do que alinhar com esquerda ou direita. Porque você pode ter pensamento de esquerda, de centro, de direita e tal. Se você for honesto, tiver uma preocupação genuína com a sociedade, você possivelmente vai fazer um bom trabalho. Não é a orientação de pensamento político, econômico, social, no detalhe, que vai fazer, neste momento que a gente passa, grande diferença. A maior diferença vai ser na questão ética dos candidatos. E para isso o Espiritismo também tem uma ferramenta. E que ferramenta é essa? Essa é uma história engraçada, porque Kardec insistiu muito para que os espíritos dessem para ele a escala espírita. É a questão 100 lá do Livro dos Espíritos, e depois de muita insistência mesmo, os espíritos disseram, não podemos fazer isso, ela seria absolutamente didática, você vai ficar com a ideia de que ela está rotulando os espíritos. Não é isso que a gente quer que vocês tenham uma ideia do progresso, mas não é para ficar rotulando, mas de tanto ele insistiu, o espírito Sócrates acabou ditando para ele a escala espírita. Tá? Ele bota com todas as ressalvas no Livro dos Espíritos, tá? Todas as ressalvas. Mas é importante a gente distinguir entre as 3 classes de espíritos. São 10 ordens divididas em 3 classes. Né? Então, a gente precisa, na nossa cabeça como espírita, pensar, além da plataforma do candidato, a gente também precisa pensar na pessoa que a gente está pensando em eleger como nosso representante na polis, né? Se a gente quer uma polis melhor. Então, temos os espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros. Espíritos imperfeitos, descrição. Aí você vai pegar a fotinha do seu candidato lá, tá? O histórico que você tem dele, que você conhece, as declarações, os planos, tal, não sei o quê, e você vai fazer para você, obviamente você não vai compartilhar isso com ninguém, mas você vai fazer para você o exercício de tentar situar ele dentro de uma classe. Como é que a gente faz isso? Lendo o Livro dos Espíritos. Imperfeitos.
A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. Então, se eu tenho neles maldade, malícia e principalmente as ideias são pouco elevadas, elas não conversam com a necessidade da sociedade, não conseguem enxergar o todo, elas são mesquinhas, elas são menores, são pessoais, não enxergam a polis e principalmente são e mais ou menos abjetos, são os sentimentos, uma coisa é a ideia e o outro são os sentimentos. Então, o sentimento abjeto é aquele que te enoja. Esses são espíritos imperfeitos. Terceira classe. Espíritos bons, quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes, não os movem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Se a gente encontrar um candidato assim, convém analisar a possibilidade de votar nele. E tem os espíritos puros, que coloquei aqui apenas por termos didáticos. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Basicamente, a gente precisa situar se esse candidato está mais para espíritos imperfeitos. Então, se a gente tem realmente sentimentos abjetos, ideias pouco elevadas, ele está não só em espíritos imperfeitos, mas numa ordem muito inferior. São aqueles espíritos impuros, né? Chamados o espírito da ordem mais inferior que tem. É o espírito impuro, aquele que tem sentimentos abjetos e ideias pouco elevadas. Ou então, se ele já tem o desejo do bem, se aquilo ali é ele pode até errar, pode errar, mas ele tem o desejo do bem. O objetivo hoje aqui foi que a gente saísse com mais dúvidas do que entrou. Que a gente tivesse a oportunidade de ver um pouco o que a doutrina espírita traz em relação aos princípios, em relação ao julgamento das pessoas, né, em relação às classes espirituais, e também como é que a política era vista por Platão, os espíritos e por Jesus como uma forma honesta, uma forma possível, uma forma, às vezes, necessária para se trazer, enquanto encarnados, o bem à nossa sociedade, à nossa comunidade e à nossa polis. Tá? Então, espero que, como espíritas, estejamos todos muito conscientes, que a gente possa perder tempo analisando os candidatos em que a gente vai votar, não só agora, mas nas próximas eleições, e que a gente tenha um pensamento político alinhado ao objetivo da doutrina espírita. Tá bom? Muito obrigado, gente. Eu não sei como é que funcionam aí as perguntas agora, fico aí à disposição de todos. Obrigada, Pedro. Eu gostaria de pedir desculpa pelo início, estava lendo pelo celular e quando eu fui retirar, entrou em outro modo, né? E aí o som apareceu de coisas que eu jamais faria isso, não que eu não assista, mas eu não faria isso. Então eu peço desculpa a todos. E ao Pedro, por favor, se você puder. A Rosiana, ela tem uma pergunta. Agora, eu não sei se seria eu a